Oi, oi, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Suas Class. O Suas Class de hoje super especial aí no dia 4/4, aniversário da nossa tão querida e tão necessária Lei de Escuta Especializada, né, a 13.431. E aí eu venho hoje aqui conversar com vocês sobre construção de protocolos de atendimento. Dentro desse procedimento tão polêmico, infelizmente, tão pouco praticado da forma necessária em muitos municípios, né? E aí dizer para vocês que eu estou muito feliz com esse engajamento que vocês estão dando a essa live, né? Dizer para vocês que a intenção é que a gente tenha mais encontros como esse, gratuitos, voltados aí para a compreensão e interpretação de leis voltadas para o Sistema Único de Assistência Social e também de proteção a crianças e adolescentes. E também que esse é o primeiro dos encontros que a gente vai estar falando sobre essa legislação, tá certo? Vocês sabem que eu não gosto de enrolação. Vamos embora que a gente tem conteúdo aí para trabalhar que são especialmente aí preparados para você que atua com essa proteção de crianças e adolescentes. Então, ó, primeiro ponto de todos que eu quero trazer para vocês é uma reflexão. O que é que vem aí de primeiro plano na sua mente quando a gente fala sobre escuta especializada? Tenho certeza que muitos de vocês pensaram na dificuldade de implementar a escuta, ou que no município de vocês essa escuta ainda não está implementada, ou que você já estudou bastante, sabe que é necessário, mas o município ainda não implementou por falta de recursos, enfim, por falta de sensibilidade muitas vezes. Mas o que eu quero que você compreenda aqui nessa aula de hoje é o quão necessária se torna uma escuta especializada bem fundamentada no município. Não adianta para mim você chegar aqui e dizer, ó, Bárbara, realmente, no meu município, o Ministério Público forçou que houvesse uma lei de escuta especializada, forçou que a escuta especializada fosse implementada. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma escuta especializada eficaz. Ou os profissionais que realizam essa escuta especializada no seu município são precários, ou não têm a capacitação necessária para estar atuando. E essa é uma problemática muito latente em muitos municípios, onde a lei de escuta especializada, ao invés de tornar o procedimento mais concreto, mais correto e mais validado para aquele usuário, aquela criança ou aquele adolescente, ela se torna um estorvo dentro da rede de proteção. E aí, por que que eu digo isso? Porque ao invés de a gente facilitar o atendimento e a proteção àquela criança, a gente acaba por muitas vezes dificultando ainda mais aquele atendimento e aquela intervenção. Então, desmistificar essa lei de escuta especializada é compreender que essa lei ela foi feita não para trazer mais situações, mais burocracia, mais condutas para a proteção daquela criança, condutas no ponto de vista negativas, mas sim para trazer condutas que sejam positivas, para trazer e evitar a revitimização, tá certo? Então, quando a gente fala de escuta especializada, a gente está falando de um mecanismo de atendimento multidisciplinar, que ele está aí destinado para crianças e adolescentes que sejam vítimas ou testemunhas de situação de violação de direito e de violências. Então, o grande objetivo dessa lei de escuta especializada, o grande objetivo propriamente da escuta especializada, é assegurar que o depoimento ele seja colhido naquele momento em uma única vez, evitando assim a revitimização e desde que ele seja feito de uma forma acolhedora e técnica. Isso é muito importante, gente. Não adianta vocês implementarem a escuta especializada e realizarem de todo jeito essa escuta. Os profissionais precisam de uma capacitação específica, que vão de procedimentos desde o momento em que eles acolhem a criança numa recepção ou mesmo dentro da sala de atendimento, até a finalização daquele relatório. Então, é importante saber o passo a passo que essa escuta ela vai ser realizada, né? Do passo a passo que essa escuta ela precisa ultrapassar. E não saber um roteiro de atendimento em que você mal sequer sabe o que é o significado dessa escuta, tá certo? Então, é bem importante esse conhecimento técnico. Outro ponto é a gente ressaltar os princípios fundamentais dessa escuta especializada. E aí eu vou destinar para vocês, acho que são 6 ao todo, para que a gente entenda realmente, ponto a ponto, por que que a gente precisa preservar esses princípios fundamentais da escuta.
Primeiro é o da não revitimização, que é o grande objetivo da escuta especializada. É evitar que a criança ou o adolescente ele repita o seu relato por tantas vezes nas mais diferentes instituições e que aquele discurso seja revitimizante, ou seja, que ele reviva a situação que ele passou anteriormente, seja ela de violação de direitos ou de testemunha de uma violação de direitos ou violência, tá? Primeiro ponto de todos, primeiro princípio da escuta. O segundo princípio é com relação ao atendimento prioritário e protegido. Então, ele deve ser, sim, realizado, esse procedimento da escuta, ele deve ser realizado em um ambiente adequado para aquela realização e por profissionais capacitados. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que as salas de atendimento da escuta, na maioria das vezes, elas devem ser formadas de uma maneira diferente das salas de atendimento do CREAS, por exemplo, ou do Conselho Tutelar. E isso é importante para que a gente perceba que aquele procedimento ele não vai vir maculado com nenhum tipo de estímulo externo ou nenhum tipo de orientação inadequada naquele momento. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho essa questão das salas. A gente tem também o princípio da abordagem multidisciplinar. Então, nesse ponto, a escuta especializada é importante que envolvam profissionais diferentes e equipes que sejam especializadas nessa questão do direito da criança e do adolescente. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho também com relação a isso, o porquê que isso precisa ser realizado por profissionais capacitados dessa forma. Outro ponto é que o registro adequado precisa ser preservado, tendo em vista que essa oitiva ela vai ser documentada, de forma a ser válida em processos judiciais em caso de necessidade. Gente, observem bastante isso aqui, certo? Eu não estou dizendo que o procedimento da escuta especializada é um procedimento que deve servir como meio de prova, porque isso está errado. Porém, se é um documento que vai ficar dentro da rede de proteção e se o sistema de justiça destina ao CREAS, por exemplo, uma intervenção e um RTS, que seria um registro técnico socioassistencial, um relatório técnico socioassistencial, e ele me solicita isso enquanto CREAS, eu posso ter como base o relatório da escuta especializada, tendo em vista que ele é um relatório a ser destinado à rede de proteção, certo? Eu não vou encaminhar o relato da escuta especializada propriamente dita para o judiciário, certo? O que vai ser implementado aí é um relatório, um RTS, que é instrumental adequada para ser destinada ao sistema de justiça, certo? Lembrando que aqui quando eu falo de princípios fundamentais, eu falo da Lei 13.431 de modo geral. Então, a gente está lidando aí com uma legislação que também abarca a questão do depoimento especial. E já a gente vai falar sobre essa diferenciação. Mas aí eu quero que vocês percebam que nesse ponto do registro, esse envio para o judiciário, ele não é realizado por meio do relato da escuta especializada, certo? Então, vamos para outro ponto, que é o respeito ao tempo e aos limites da vítima. Gente, entendam que a escuta especializada, ela deve ser realizada em um procedimento uno. Você deve ali abrir o termo, claro, observando os aspectos de se a criança está em condições de iniciar o relato, porque se ela não estiver, o melhor é remarcar, para que você tenha aí um aspecto cronológico que seja realizado no mesmo dia. Porque se você passa para outro dia, a revitimização ela vai estar presente. Então, não faz sentido que você faça o depoimento, a escuta especializadas, o relato e o atendimento em momentos diferentes. O ideal é que seja realizado em um momento uno. Claro, conduzida sem pressão à criança ou adolescente e considerando os limites de idade e desenvolvimento de cognição daquela criança. Então, é importante que você veja todos esses pontos aí no momento do atendimento. E aí, vocês podem estar se perguntando, que foi um dos exemplos que eu acabei de dar. Quando o judiciário solicita esse procedimento, o que é que eu faço, Bárbara? Eu já estou me descabelando, já estou louca aqui, porque o judiciário não para de me requisitar o depoimento a questão da escuta especializada, um relatório específico, enfim, tá? Primeiro ponto, calma. O judiciário, ele digamos assim, condicionado a solicitar de alguém. E a gente precisa compreender que não é sempre que o judiciário solicita um documento específico que eu sou obrigado a responder com aquele documento específico. Para e pensa comigo, quem é o técnico da situação? Quem é o especialista em escuta especializada? Quem é o especialista em defesa de direitos de criança e adolescente?
É você. Então, você que vai definir qual a devolutiva que você vai dar para o sistema de justiça. Eita, Bárbara, e se eu incorrer aí no crime de desobediência, né? Se o juiz coloca lá no despacho dele, na decisão dele, que caso eu descumpra isso que ele está me pedindo, esse relatório da escuta especializada, eu estou incorrendo em crime de desobediência. O tipo penal do crime de desobediência, ele é interligado à ausência de resposta e não à resposta que você, enquanto técnico, considera adequada. Então, sempre tenham isso em mente. O dispositivo legal que vincula a questão do crime de desobediência, ele não pode estar interligado a uma devolutiva que você faz. Se você devolveu, você não está desobedecendo aquela requisição. O que é importante? Que você demonstre no seu ofício de devolutiva que aquela não é a via adequada. Caso o magistrado precise de um depoimento para colher provas, ele pode solicitar o depoimento especial. E aí é um outro procedimento, que aí é o que eu trago para vocês. Então, a gente tem dentro da 13.431 dois procedimentos. A escuta especializada, que vai ocorrer no âmbito administrativo por conselhos tutelares, serviços de saúde ou de assistência, ou em alguns casos de educação, sem ter uma vinculação, sem ter um caráter processual. E não há o objetivo da obtenção de meios de prova. Já no depoimento especial, ele já é realizado em outro aspecto. Ele é realizado dentro do âmbito judicial. Ele vai seguir regras específicas para a produção de prova e ele vai ter como base não somente a 13.431, mas também a resolução 299/2019 do CNJ. Então são procedimentos distintos, entendam isso. Quando o judiciário ele me cobra um depoimento dentro da escuta especializada, eu vou encaminhar para ele uma RTS, que é o relatório cabível nesses casos, tá certo? A menos que ele queira colher um depoimento especial, aí a condução é toda por parte deles. Tranquilo? Dica boa aí, hein? Dica boa para ser compartilhada, inclusive. Então, ó, como objetivo dessa aula é essa construção de protocolos, eu cheguei até esse ponto da aula para dizer para vocês que a gente vai ter aí 5 pontos importantes nessa criação de protocolo. Primeiro ponto importante é a capacitação da equipe. Então, nunca deixem de se capacitar dentro dessa área de crianças e adolescentes, principalmente do ponto de vista prático. Aulas que preveem aí realmente que você destrave essa escuta, que tenham roteiros de atendimento, mas que expliquem de forma prática como você vai proceder, manuais de escuta especializada, eventos, né? Vocês sabem que eu estou divulgando, inclusive, os eventos do Capacita Brasil, onde a gente vai também falar com conselheiros tutelares, onde a gente vai ter esse momento e a gente vai falar sobre essas relações com o judiciário, que muitas vezes atacam o conselho tutelar de forma desordenada, da mesma forma que atacam os SUAS. Então, é importante que a gente construa, que a gente saiba devolver esses ofícios da forma adequada, que saibam ser respeitosos com aquele sistema de justiça, mas ao mesmo tempo que a gente não seja desrespeitado. Então, é esse ponto aí que vocês precisam pecar pelo excesso no ponto de vista prático da capacitação da equipe técnica, certo? Segundo ponto é a estrutura física adequada, onde a gente vai precisar ter aí uma sala acolhedora, sem ruídos e interferências, que já a gente vai falar de forma específica. Terceiro ponto, fluxo de atendimento, que é essa definição de quem faz a escuta e como que a gente vai encaminhar para a rede de proteção no pós-escuta. Quarto ponto, o registro seguro na documentação sem expor a vítima. E aí a forma como você vai criar o seu relatório. E por último, a rede de proteção integrada, onde há de fato a articulação entre os órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Então, vamos voltando aí, recapitulando. Primeiro ponto, capacitação da equipe. Por que é importante? Profissionais não capacitados podem, mesmo sem intenção, revitimizar a criança ou adolescente dentro da escuta especializada. O que é que a gente deve incluir? Formações de direitos humanos, infantos juvenis, conhecimento do ECA, da 13.431 e do decreto 9.603 de 2018, identificação de sinais de violência. A equipe precisa reconhecer isso na prática, sejam eles físicos, emocionais ou comportamentais. E por último, treinamento com vieses inconscientes, para evitar o julgamento que influenciem o relato. Então, feições que você faz durante o atendimento, questão de ler melhor a linguagem corporal.
tudo isso é importante que você destrave, essa questão do comportamento humano por si só. É importante que você reconheça para não repetir padrões para aquela criança e para que ela não tenha aí, mesmo que de forma inconsciente, um julgamento ali errado naquele momento, tá certo? Sobre a estrutura física e adequada, é importante que a gente veja que esse local, para ser realizada a escuta, ele deve ser privativo e seguro, né? Sem circulação de pessoas desconhecidas ou entra e sai naquele ambiente. Outro ponto é que o ambiente ele precisa ser lúdico, mas tenham muita atenção com relação a isso. Ele deve ser lúdico e neutro, com cores claras, mobília infantil, mas sem excessos. Então não adianta eu fazer da sala de escuta especializada uma brinquedoteca, porque a criança ela vai se distrair e aquele objetivo da escuta ele não vai ser ali atingido, tá? Então lembrem sempre disso. Recursos tecnológicos, caso necessário, câmera de vídeo com gravação em sistema seguro. Isso faz muito relação com a questão do depoimento especial. Na escuta especializada, a gente usa outros procedimentos. Normalmente, a questão do vídeo só deve ser utilizado se a legislação municipal permitir, se o protocolo que foi previamente estabelecido pelo CMDCA permitir e prever de forma expressa, certo? Som ambiente controlado, então, principalmente para crianças que estão em situação de violação de direito, que sejam autistas, é importante que a gente tenha todo o cuidado para evitar ruídos desnecessários, eco ou barulhos externos que possam atrapalhar ou interromper aquela intervenção, tá? Como é que a gente vai evitar que hajam problemas? Salas que lembrem delegacias ou ambientes institucionais frios. Isso é uma problemática. Então, evitar a todo custo esse tipo de sala para atender a escuta, tá? Acho que em qualquer situação que envolva crianças, né? E presença de objetos que causem medo. Então, por exemplo, alguns assistentes sociais ou psicólogos gostam de atender de jaleco branco, que remetem à saúde. Então, se a criança associar algum trauma médico, alguma vacina ou injeção, talvez isso gere um medo em excesso. E isso vai prejudicar também a intervenção. Então, evitar esse tipo de artifício, né? Esse tipo de vestimenta que crie uma barreira a mais ou um medo desnecessário àquela criança. Isso é muito importante. E a questão de criação do fluxo de atendimento. Passos fundamentais para a criação do fluxo. Primeiro de todos, a triagem inicial. Então, você vai identificar as urgências ali naquele momento, se há risco de morte, se há violência sexual recorrente, se aquela criança está em uma situação de risco iminente, analisando inclusive se há uma necessidade de acionar o conselho tutelar naquele momento de forma imediata para que haja um acolhimento institucional. Então é importante saber disso, tá? Segundo ponto, a designação de um profissional. Então, seja psicólogo, assistente social, advogado, enfim, que ele tenha um treinamento específico para aquela atuação, certo? Terceiro ponto é a escuta propriamente dita. Ela deve ser, como eu disse para vocês, em uma sessão única, com um tempo adequado que não desgaste a criança naquela intervenção. E por último, a questão dos encaminhamentos pós-escuta. Eles devem ser relacionados à saúde quando há uma necessidade de um atendimento no SUS, como por exemplo o CAPS infantil. Há uma necessidade de encaminhamento para o CRAS e CREAS, né? Ao judiciário, se necessário. E ao conselho tutelar não preciso nem dizer, porque é comunicação obrigatória, né? Se o conselho previamente não estiver sabendo do caso, ele deve ser acionado no ato em que aquela escuta chega para o atendimento, tá? Então, se não foi o conselho que encaminhou, ele deve ser comunicado de forma obrigatória no ato daquela escuta especializada, tá certo? Ah, Bárbara, mas o conselheiro vai participar da escuta? Não. Se ele não estiver cadastrado como sendo dos auxiliares nesse procedimento de escuta, ele não precisa fazer parte, até porque ele vai receber o relato da escuta especializada ao término. Então, não haveria essa necessidade tão explícita. A menos, claro, a ressalva que eu faço é nos casos em que a legislação que foi aprovada no seu município preveja a questão de um conselheiro. E aí sim há uma necessidade, tá certo? E a gente tem a questão do registro seguro, né? A documentação sem expor a vítima. Princípios desse registro: sigilo absoluto, seja por uma questão de dados protegidos pela LGPD ou pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Relato fiel, mas com uma linguagem técnica. Evitar expor detalhes desnecessários, como, por exemplo, detalhes que a criança dá sobre ela,
né? Algum tipo de situação vexatória, até porque aquilo ali vai rodar toda a rede de proteção. Então é importante que a gente evite alguns termos específicos. Armazenamento em sistema seguro. Então, acesso restrito à equipe diretamente envolvida aí da rede de proteção, certo? Ah, mas no CREAS tem um estagiário e a assistente social do CREAS pediu para ele ter acesso a esse relato no local da escuta especializada. Posso deixar? Não, tá? Isso está restrito ali a uma rede de proteção. Então, vamos manter isso. Ah, advogado privado da vítima chegou lá para pedir. Só obrigado a dar? Não. Ele precisa requerer com a questão judicial. Então, ele precisa requerer nos autos do processo que verse sobre aquela violação, ou ele precisa judicializar para colher essas provas. Até porque toda a rede de proteção ela é obrigada a fornecer dados de prontuário ou de atendimento para o usuário, especificamente requerendo, e para o sistema de justiça, certo? Lembrar que o registro, né, deve ser realizado por meio de um relatório de escuta especializada, tá, minha gente? E aí, por último, para a gente finalizar nossas suas classes de hoje, a rede de proteção precisa estar integrada. Então, eu sou uma das mais adeptas da gente levantar a bandeira branca para sempre e evitar conflitos entre o SUAS, saúde, educação e o Conselho Tutelar. Eu acho que quase 100%, não vou ser injusta dizer 100% não, mas 95% dos casos em que eu faço mentoria com advogados no SUAS, eles me relatam problemas de convivência com o Conselho Tutelar. E eu tenho 100% de certeza que se eu invertesse a ordem das perguntas e se eu perguntasse para os conselhos tutelares, os conselheiros tutelares dos municípios que eu faço mentoria, eles diriam que tem problema com a assistência. Então já tá bom da gente parar de discutir méritos, de levantar bandeiras de guerra realmente entre esses entes e realmente firmar uma paz para que a gente consiga assistir ainda mais crianças e adolescentes e retirar elas dessa situação de risco, tá? Então, como vai funcionar? O Conselho Tutelar vai ser acionado para as medidas de proteção de forma imediata, com a notificação compulsória. Então, não é para escolher se vai mandar, é obrigação da rede mandar para o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar tenha ciência dessas violações. Para a saúde, por meio da notificação compulsória do SINAM e o atendimento psicossocial. Educação, a escola como local de identificação de violações de direito para professores treinados, e aí a gente está lidando com a questão da revelação espontânea. E por último, a assistência social, no acolhimento familiar, seja por meio de um acolhimento institucional ou não, caso seja necessário, tá certo? E a gente finaliza nossas suas classes de hoje. Dizer para vocês que foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, que a gente vai vir com mais temas no suas classes. E eu quero muito saber qual a temática que você gostaria de ver aqui. Então já manda para mim lá no Instagram a próxima temática que você quer ver nas suas classes, que a gente com certeza vai ouvir vocês e vai fazer uma aula aí super especial. Um beijo enorme e até a próxima.